sai com facilidade? Através da evolução, eu ainda vou falar atrás do negócio desse, sabe? Mas ainda falta muito ainda. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria estar de volta a essa instituição de bênção e poder hoje falar para vocês sobre esse tema: namoro, casamento, sexo, filhos e lar. Hoje as coisas estão mais modernas, não estão necessariamente nessa mesma ordem, né? Mas a nossa ideia é, antes de tudo, falar desses temas. Tá certo? Muito bem. Então, o primeiro que nós vamos falar é sobre o namoro. E o namoro em si, ele não tem muito o que nós nos prendermos. Ela é uma consequência natural do processo da aproximação de almas. Muito bem. Então, segundo a doutrina espírita, nós temos o seguinte. Diz o livro dos Espíritos que o espírito em si mesmo é um clarão, é uma centelha etérica, ou em outras palavras, o espírito é etérico, é imaterial. Olha o próprio nome, um clarão. Outra informação do livro dos Espíritos, na pergunta 139, é que ele é uma centelha anímica, ou melhor, ele anima, ele dá vida. Outro, na pergunta 613, é que o Espírito, ele é uma centelha divina. Em outras palavras, Deus é Espírito, diz Jesus conversando com a samaritana. E quando ele dá essa informação que Deus é Espírito, e as Escrituras, no Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que é o primeiro livro das Escrituras, fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós também somos espíritos. Somos, então, aí temos a mesma identidade com Deus. Deus é espírito, nós somos espíritos. Por isso que nós somos filhos dele. Há uma correlação. Agora, quando eu digo que o espírito é assim, numa perfeita unidade espiritual, eu estou querendo falar o espírito como centro de consciência. Nós não podemos imaginar aqui o espírito como um desencarnado. Eu não estou falando do perispírito, como se alguém tivesse assim: Jorge, eu estou aí vendo o espírito que está te inspirando na palestra. A gente costuma falar. Aí vocês não estão vendo o espírito, vocês estão vendo o perispírito. Aliás, nunca ninguém viu um espírito. O que a gente vê é o perispírito. Ou então, quando você está encarnado, se vê o corpo físico. O espírito em si mesmo, ele não tem forma. Olha lá, ele é uma centelha, ele é um clarão. O espírito, ele é um centro de consciência. Esse que é o espírito. E o espírito tem perispírito. E se está encarnado, tem corpo. Agora, na origem, ele como clarão, ele como imaterial, ele como vida, ele como participante da substância divina, ele é uma unidade plena, masculino e feminino. Aqui nós temos dois espíritos, o espírito 1 e o espírito 2. Todos dois trazem a polaridade, tanto masculina quanto feminina. É isso que Jesus fala, está em Mateus, no capítulo 22, versículo 30, que o espírito em si mesmo, como essência divina, ele não se dá em casamento de Jesus. Por quê? Porque ele é uma unidade plena. Muito bem. Dentro do carreira evolutivo, acontece isso. Olha lá. Aí diz, vamos imaginar que o espírito 1 reencarnou. E ele vem num corpo masculino. Olha lá. Então o masculino sobressai e o feminino ficou bloqueado. Num outro caso, nós temos o espírito 2 que reencarnou. Aí o masculino ficou bloqueado e o feminino está desperto. Agora nós temos dois espíritos,
Um se apresentando na forma masculina com o feminino bloqueado, o outro na forma feminina com o masculino bloqueado. Ora, é o que fala basicamente o Livro dos Espíritos. Ah lá, na pergunta 200, diz o Livro dos Espíritos: o espírito não tem sexo como nós entendemos. Na pergunta 201, o espírito tanto anima o corpo de um homem como habita um corpo de mulher. Está aqui, ó. No caso, o espírito 1 habitou o corpo de um homem, o espírito 2 habitou o corpo de uma mulher. Continua o Livro dos Espíritos na pergunta 202. Qual é a vantagem para ele? O que ele prefere? Encarnar como homem ou encarnar como mulher? Olha lá a resposta. O que importa? Ele tem as duas polaridades em perfeita unidade. Continua o Livro dos Espíritos na pergunta 622A. Então, como é que nós temos os sexos? Os sexos dependem da organização física. Na 822A. Agora, repare que nós temos, então, que para o espírito pouco importa nascer como homem ou como mulher. Agora, o que acontece é que, tomada a decisão de nascer como homem ou como mulher, a outra parte fica bloqueada. E o que acontece nesse exato momento? Um pouco, tá vendo? Cadê o teclado? Nesse exato momento, surge a carência. É aqui que está o ponto que a gente quer chegar. Olha lá, ó. A parte feminina ficou bloqueada, ele é carente daquela sensualidade feminina. A parte masculina ficou carente, bloqueada, ele ficou carente daquela virilidade masculina. Agora, então, dadas as carências, eles se procuram. Por isso que há, podemos dizer, aquele impulso irresistível que pertence à vida, que as pessoas querem namorar, querem se encontrar, dada a essa carência. Um precisa encontrar a parte que está bloqueada. E em vez de buscar dentro de mim mesmo, é mais fácil encontrar fora. É muito mais simples encontrar fora. Então eu vou para o encontro naquilo que nós chamamos namoro. E que é tão bom. Agora repare que no namoro já vai acontecer algumas coisas que são irresistíveis. No namoro nós temos um grande campo magnético que envolve os dois. Se há carência das duas partes e os dois se encontram, a complementam. E se os dois se encontram e um está afim do outro, um quer o outro, forma um grande campo magnético. E esse campo magnético é alimentado com coisas como: primeiro, ele se toca, né? Ele se abraça. No abraço se faz carinho, né? Se faz acenos, nós temos passos. Há manifestações também prazerosas de carinhos, por exemplo, o cabelo, o cafuné. Se fala muito com sussurro. Quando você está namorando, fica assim, aliás, coisas que só eles sabem o que eles estão falando, não é isso? E ninguém consegue entender o que eles estão falando, é aqueles e não param de falar, e vai o sopro. Mas ainda, se beijam. Isso tudo é muito importante dentro desta falta que temos dessa carência. Repare, o que a psicologia fala? Vamos primeiro para a análise transacional. Há um ramo da psicologia que aborda o tema do toque, dizendo que é muito bom quando a gente recebe um toque de alguém. Primeiro, a gente se sente aceito, e principalmente quando esse toque é prazeroso. Um exemplo, eu vou cumprimentar a nossa amiga aqui, né? Então está aqui. Repara esse tipo de cumprimento. Como vai? Você vai bem? A mão mole, ó.
dá um desânimo um negócio desse, né? Agora você pega assim com boa vontade, como vai, né? Então já estamos já diante do quê? De uma aceitação. Então, entendendo o toque como aceitação? É muito legal também quando a pessoa é apresentada, como vai? Tudo bem? Além de te apresentar, opa, tudo bem, que bom te conhecer. Olha, isso, você se sente aceito. É o começo do abraço, que nada mais é um abraço do que uma aceitação. Na análise transacional, eles fazem tratamentos psicológicos à base do toque. Olha, certa vez eu fiz um treinamento de análise transacional. E como eu sou da área de recursos humanos, como psicólogo, eu sempre gosto de participar de todas as atividades. Porque quando você participa de uma atividade, você é o que mais aprende. Então eu estava lá numa sala, o professor estava dando as aulas do curso de análise transacional, e ele perguntou assim: quem quer ter uma experiência prazerosa? Eu imediatamente levantei o dedo. Aí fui para lá, e eu estava com outro colega da empresa chamado Cláudio. Eu fui lá para frente, ele mandou eu ficar de frente para a parede. Tá certo? Ele colocou a mão no meu ombro e mandou ficar com olhos fechados, que ele ia me fazer algo prazeroso. E que seria muito bom eu sentir isso. Então eu fiquei assim, de costas para a parede. Ele estava com a mão no meu ombro, daqui a pouco a mão começou a descer. E a mão passou pelo meu ombro, depois foi assim no meu cabelo, e passou pelo meu ombro, foi indo, e daqui a pouco passou pelo meu bumbum e pela minha perna. Ai, eu fiquei fechei assim, eu fiquei. Mas a única coisa que passou pela minha cabeça é o meu colega da empresa que estava lá. Ele disse: o Cláudio está vindo. Eu só me preocupava com o Cláudio, o que ele vai contar na empresa? Com isso, desse danado. E eu fiquei ali. Aí ele mandou eu sentar. Nós estávamos ali e todo mundo ia dar a opinião sobre como foi a sensação, né? E eu, que passei pela experiência, seria o primeiro a contar. E ele fez aquela pergunta fatídica: foi bom para você? E eu olhei para o Cláudio imediatamente. Olhei para ele e, sem saber o que falar, eu falei: não, tem que ser sincero. Aliás, eu estou aqui para aprender. Professor, foi péssimo. Foi horrível. Não me senti bem. Com você alisando meu cabelo, passando a mão nas minhas costas, nas minhas pernas, eu fiquei muito desconfortável. Então, um momentinho. Ficou ali, ligou o vídeo. Rebobinou a fita, na época era com fita ainda. Rebobinou a fita e passou. Na hora que ele estava com a mão no meu ombro, ele saiu. Veio a moça mais bonita que estava no curso. E fez isso. E ele perguntou: e agora, você gostou? Bom, isso significa o quanto toque, quanto carinho. Todos nós gostamos de carinho, né? É tão comum quando uma pessoa leva um tombo, né? Cai, a mãe, uma criança, a mãe pega: ô, meu filhinho querido, e dá beijinho, dá abraço, e dá tapinha. O que é isso? É o toque, é o passe, é o abraço. Tá certo? Isso já pertence à nossa natureza milenar. Toda hora que a pessoa está com um probleminha, está chorando, está triste, vem cá, coloca a cabeça aqui, não é assim? Aí você dá um conforto para ela. Olha, é passe, é toque, isso já faz parte da psicologia e análise transacional. São os passos magnéticos. Sobre passos eu não preciso ficar entrando em detalhe, né? No namoro, automaticamente, os passos acontecem em forma de carinho. Outra coisa é o sopro, como está no livro dos Mensageiros, de André Luiz, no capítulo 19. Seria interessante nós, na hora de darmos passe, em vez de dar o passe com as mãos, dar o sopro. O sopro é mais poderoso que o passe magnético. Capítulo do André Luiz aí. Mas, no entanto, ele não recomenda. Aliás, nas pirâmides do Egito já tinha uma forma de sopro, né? O sopro com a boca fina, ele sai geladinho. Com a boca aberta, quente. Nós temos o sopro ativo e o de prostração, como o passe também, para acalmar ou para ativar. Ora, nesse exato momento, o sopro é a maior fonte de energia que nós temos magnética. Se nós olharmos, por exemplo, as materializações, o ectoplasma sai por todos os poros, pelos olhos, pelo ouvido, por todos os poros. Mas na maior quantidade sai pela boca.
Mas por que não é recomendado o sopro como passe normalmente? Não é recomendado porque é aquilo, as coisas todas que a gente come. Temos que ainda esperar. E o filtro das mãos ainda é mais interessante. Tá certo? Temos que aguardar, melhorar a nossa alimentação. Quantas coisas que a gente ingere por dia? Imagina dar um sopro na pessoa, né? Fora que no nosso livro ainda tem o bafo. Mas com os namorados, eles chegam lá. E ali está aquela gama, aquela força energética. Por isso que é tão bom namorar. Por isso que se quer tanto namorar. Ora, mas também se beija. E é interessante que no beijo, nós não podemos descartar algo que a gente fica meio assim, que é a saliva. Mas olha a força ectoplasma que tem isso tudo. E o beijo nos liga de uma forma impressionante. E mostra toda essa força de intimidade. Está lá. É Jesus. Pegou um surdo e um mudo na Galileia. Pegou a saliva dele. Imaginemos o ectoplasma crístico. Ele apanhou a saliva. Passou no surdo e mudo. Como ele era mudo, ainda passou na língua dele. E ele voltou a ouvir e a falar. Isso na Galileia. Em Betsaida era um cego. Jesus pegou a saliva, passou nos olhos do cego e ele passou a enxergar. Mas era um cego na cidade de Jerusalém, o tal cego de nascença. Jesus pegou a saliva, misturou na terra, fez a lama e passou nos olhos e ele voltou a enxergar. O que está por trás? Temos hoje recurso para eu passar saliva em alguém que esteja doente? Ainda não estamos nesse nível, mas os namorados já fazem e mais. É prazeroso, é a marca do namoro, aliás, a marca do que sela é o beijo, tanto que no casamento todo mundo espera o beijo, tá certo? E Jesus já usava até. Imaginemos a quantidade de ectoplasma que tem nessa região. Vamos para o casamento, o passo depois do casamento. O sujeito ele quer cada vez estar mais junto, então ele opta por casar. Fora que o casamento já está marcado na espiritualidade. É um impulso impressionante. Se nós olharmos o livro Nosso Lar, de André Luiz, ele fala do planejamento do casamento, os bosques das águas. E os espíritos reencarnam e marcam o encontro. Por exemplo, a dona Laura, que hospedou André Luiz, ela ia casar com o Ricardo para pagar um karma de 300 anos atrás. Dona Laura, mãe do Lísias, né? Então, o Ricardo reencarnou um ano antes em São Paulo. Depois, ela iria reencarnar, porque tem esse negócio com o homem, mas tem que ser quase sempre mais velho que a mulher, não necessariamente. Né? Então, ele reencarnou antes, depois ela iria reencarnar e teria um encontro em São Paulo. O que é esse encontro? Que a gente chama do acaso. O acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Já estava tudo marcado. É aquela coisa irresistível que tu não sabe. Nossa, olhei para ele, olhei para ela, é ela, é ele. Isso tudo já está marcado no plano espiritual. Repare o casamento. Diz o livro dos Espíritos na pergunta 695. Ele é um progresso na marcha da humanidade. Logo, o casamento faz parte da evolução. Ora, que Jesus então começa a sua atividade nas bodas de Caná da Galileia. Era um casamento, faltava vinho, Jesus transformou a água em vinho. O mordomo disse que nunca se bebeu vinho assim tão gostoso em toda aquela localidade. Muito bem, agora diz então a passagem que com aquele fenômeno feito por Jesus, começou a vida dele pública. Está lá em João, capítulo 2. Ora, repare que Jesus começa a sua atividade entre nós numa festa de casamento. Entre tantas festas que ele podia escolher, e quantas festas a humanidade tem, principalmente festas religiosas, né? E o judaísmo tem muitas festas, e Jesus estava em pleno judaísmo, ele escolheu o casamento. Como se estivesse dando algo prioritário, como se estivesse dizendo assim, essa é a festa das festas. Onde o instinto se rompe, porque na relação filho-mãe, filho-pai,
né? Família, há ainda relação instintiva. No casamento, é interessante que eles resolvem ficar juntos e unificam a família. Quem tinha só uma mãe, agora tem duas. Quem tinha só um pai, agora tem dois. Quem só tinha um irmão, agora tem mais. Porque há a unidade da família rompendo o laço instintivo. Ora, se é algo assim tão maravilhoso, Jesus escolheu essa festa para iniciar a sua missão entre nós. Agora, repare como diz o Gênesis. Olha lá. Primeiro livro da Bíblia. Vai deixar pai e mãe e fazer a sua união com o parceiro, com o macho, com a fêmea. E quando fizer esta parceria, serão uma só unidade, que é a unidade do amor. Olha que coisa interessante. Deixar pai e mãe é maior do que o vínculo de pai e mãe no casamento. Mas aí vocês poderiam dizer assim, puxa, mas é esquisito, né? As escrituras não falam, e Jesus repete, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e o deixar aí não é abandonar pai e mãe. Não é abandonar. Quando você casa, você não abandona o seu pai nem a sua mãe. Você deve continuar honrando eles. Mas o casar é mais, não é um abandonar a tua família. É deixar apenas aquele vínculo com a tua família e ter um vínculo com uma outra também. Logo, romper o laço do instinto por um outro maior e mais importante que o instinto, que é o amor. Que as feras não têm, que os animais não têm. Aliás, os animais só procriam, né? Ou ficam com a força instintiva sexual da procriação só em determinados períodos e pronto. Terminado aquele período, acabou o impulso. Nós não, nós temos algo maior do que o instinto, que é o amor. Que termina quando? Nunca. O amor é algo que não é dominado pela biologia. O amor transcende a biologia, ele está além da biologia. Por isso que é algo assim tão importante. Agora, continua o tema. Mas e daí? Então eu posso deixar pai e mãe, viver com esta outra pessoa, realizar o casamento e divórcio. Eu posso me divorciar? Repare. Livro dos Espíritos, questão 697, quando fala da indissolubilidade do casamento, dizendo que ela é contrária à lei da natureza. Quer dizer, como se estivesse dizendo, a lei da natureza é a lei da natureza. Que natureza? Da natureza nossa aqui, do nosso espaço em que a gente vive. Se você não se sente bem com aquela pessoa, você tem o direito de se separar. Pode? Pode. Está aí. A indissolubilidade, quer dizer, proibir a separação, é contrário à lei da natureza. Mas, pergunta 940. Deus vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam? Se aquela pessoa te desagrada, Deus vai te obrigar a ficar perto dela? Não. Então, é da lei da natureza. Se você não se sente bem, pode se separar. Pode. Só que as coisas não são tão fáceis assim. Se fosse assim, só fácil, né? Bem. Diz o nosso Emmanuel no livro A Vida e Sexo, estudando o livro dos Espíritos. A sabedoria divina jamais instituiu o princípio de violência. E o Espírito, conquanto em muitas situações agrave os seus próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir, adiar, transitoriamente, só por um determinado tempo, o desempenho dos compromissos que abraça. Logo, o casamento é um compromisso marcado no plano espiritual. E se você não se sente bem, e algo é violento, a vida te apoia. Veja, você pode recusar, você pode modificar, discutir, pode até adiar. Adiar.
mas é um compromisso seu. E só por um determinado tempo você faz isso. Porque, em muitos casos, até, diz Emmanuel, você pode agravar a situação. Se já não estava boa, pode ficar pior. Mas vamos explicar mais. Vamos ao mestre. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim no princípio. Nós não podemos pensar que antigamente as pessoas não se separavam. Não é isso. Então esse princípio aí está na ordem do bem espiritual. Quer dizer, para o bem espiritual não devia de ser assim. Por que Moisés permitiu? Porque nós somos duros. E a gente costuma rapidamente dizer, a doutrina espírita apoia o divórcio. Você acabou de botar essas frases aí no livro dos Espíritos. Não, ela não apoia o divórcio, ela compreende o divórcio. A doutrina espírita não podia apoiar a separação. Mas se você não está bem, não se sente bem, ela não vai te violentar. Permite que você adie. Pode adiar. Tá certo? Pode. Mas temporariamente. Depois tem que se refazer. De que forma? Continua o texto. O que Deus uniu, ninguém o separa. Mas se as pessoas não se amam e se sentem violentadas, como é que foi Deus que uniu? Aí não pode ser uma união por amor, porque se eles não se gostam, tá certo? Aí então é a união pela uma outra lei divina, que é a lei de causa e efeito, que a gente costuma chamar de karma. Entendeu o que é Deus uniu aí? Por isso que diz Emmanuel que em alguns casos pode até ficar pior a separação. Mas você tem o direito de adiar. Mas sempre pense, se você está junto, foi porque Deus uniu. Ou está unido por Deus por uma lei chamada amor, ou está unido por uma lei chamada causa e efeito, compromisso marcado no plano espiritual. Então saiba bem que o que você fizer vai ter as devidas consequências. E os discípulos reagiram. Então senhor, se é assim, não convém casar. Se eu tenho que ficar sempre aguentando esse problema, né? Então eu não caso. Aí Jesus vai falar de uma outra situação. Como não casar? Se você tem a carência de querer estar junto com outro. E os eunucos só por evolução. Senão é violência. Você optar por viver uma vida sem a bênção do lar, sem a bênção de um companheiro ou de uma companheira, precisa-se de evolução. Senão é uma violência muito mais grave, com consequências muito mais sérias. Mas olha como os espíritos responderam, e como é da tendência do homem que seria se desfazer o mais rápido possível do problema. Se o problema é ela, se o problema é dele, então não convém casar. Ora, mas continua o mestre, que tudo isso está baseado no planejamento da reencarnação. Nem sempre você casa com alma gêmea. Tá certo? Muitas vezes você casa por provação. Mas se fosse assim, já seria mais fácil. É que normalmente, muito mais do que 90%, a gente casa por expiação. Ela mesmo que faz parte do seu pacote karma. Ele mesmo que faz parte do seu pacote karma. A melhor pessoa que você podia ter na vida é ela. A melhor pessoa que você podia ter na vida é ele. E se não arrumar agora, é natural. Você tem esse direito, pelo livre-arbítrio, de adiar compromissos? Tem. Mas depois vai ter que ajustar. Porque a vida não quer separação de ninguém, quer união. Mais tarde você vai ter que ser amigo de alguma forma. Ou ela vem na forma de mãe. Aí vai te botar no eixo. Pode vir na forma de pai. Pode vir na forma de filho. E aí você vai fazer carinho. Pode vir na forma de neto. Mas também pode vir na forma de chefe. Você já sabe muito bem como é que é isso. Pode vir na forma de síndico. Sabe aquele cara maravilhoso? Que está sempre querendo aumentar as prestações, né? As parcelas. E aí você tem que... No fundo você vai ter que arrumar um jeito. Porque o final da evolução é todo mundo ser amigo. É todo mundo viver em fraternidade, em unidade. Tá certo? Agora, repare umas coisas que são difíceis, e nem sempre você casa com alma gêmea. Normalmente está aqui na expiação, a gente fica louco para casar. Jesus até escolheu a festa do casamento para começar a sua vida aqui.
todo mundo adora em casamento, e casamento é muito legal. Agora, há uns meses atrás, eu estava fazendo uma prece no casamento, na cidade de Goiânia, e eu estava falando algumas coisas antes, né, fazendo alguns comentários, e a noiva falou baixinho assim para mim: eu quero beijar, ué. Eu digo: para de falar, esse negócio aí manda logo a gente dar um beijo. Porque no fundo, todo mundo espera o beijo, né? Então, com casamento, aí todo mundo levanta e fala: oh, né? Oh, o beijo. Mas repare que logo depois do beijo, o que vem, hein, gente? Hã? E quem dera que fosse a festa. Se fosse a festa, estava bom. Logo depois vem as assinaturas. E não é só você que assina e nem ela que assina diante de um juiz. Tá certo? Ainda bota as testemunhas. Porque o negócio não vai ser bom. Tá certo? Aí depois assinou, meu, agora vai brincar. Aproveita bem a festa, porque o problema já está chegando. Se fosse só uma gêmea, estava bem. Prova um probleminha. Mas é expiação. E a expiação se manifesta assim como uma disse para mim, certa vez, que eu fiz a prece no casamento dela: Jorge, não dá mais. Eu arrumo a pasta de dente e ela aperta no meio. Ora, isso é motivo, presta atenção, se isso é motivo de separação, não é. É porque qualquer coisinha, por menor que seja, só porque ele te olhou. Ontem eu estava vendo num programa na televisão, só porque me deu uma rosa. Hoje eu não quero ver. Qualquer coisa já te incomoda. Repare que já está transcendendo o ato em si para algo que é uma sombra, como diz a psicologia, dentro de você. No fundo é você que está incomodado com você mesmo. E o casamento é aí, ó, algo que tem que ser mantido. Aí a papelada. Mexer na papelada é complicado, não é isso? Mas a vida ainda vai te dar uma outra oportunidade. É o sexo. E o sexo é muito interessante, porque diz o Gênesis de Moisés, olha lá como é que nós fomos criados, ó. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, pênis, sacar, e mulher, vagina, negebá, os criou. É assim que está no hebraico. Quando a gente lê o texto na Bíblia, que Deus criou o Adão e o fez macho, fêmea, isso já é uma tradução para o grego. No original, a Bíblia, como está escrito em hebraico, que é a língua judaica primitiva, está lá, escrito criou pênis e vagina. Agora, repare, que a própria unidade do ser era pênis e vagina. No sexo, já não há mais pênis e vagina, é uma perfeita unidade. Por isso que se costuma falar uma só carne, uma só alma. Há um todo, há um complemento. E nesse exato momento, diz o nosso Emmanuel no livro Vida e Sexo: através do sexo dimana forças criativas, as quais devemos na Terra um instituto da reencarnação, o tempo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Olha quanta coisa que o sexo proporciona. Aqui a gente vê só mais rápido. E com o sexo você tem a reencarnação, com o sexo você tem um lar, com o lar você tem a família. Isso é o lado mais óbvio. Muito bem, mas olha o que ele fala mais. É força criativa. Sem o sexo você não cria. Por isso que diz André Luiz no Evolução dos Mundos que o último chakra a se fazer no carreira evolutiva é o chakra zenésimo. É o chakra sexual, dando a sua importância criativa. Ele não só cria a reencarnação, mas ele cria tudo. Ninguém que tenha capacidade de criar na escrita, na fala, no sorriso, na sua profissão, na arte, na música, na pintura, sem energia sexual, impossível. É força criadora em todas as frentes, mas ela também te traz alegria do afeto, importantíssimo, mas estímulos espirituais. Então ela ajuda na tua evolução para você ser melhor. Só que nós fomos tão massacrados através das religiões oficiais,
que sexo é feio, que sexo é pecado, que sexo é coisa impura, que sexo é coisa contaminada, e esses absurdos, tanto, que a gente acha sexo feio. Por exemplo, é proibido sexo na televisão, mas luta de boxe não. Quer dizer, eu posso dar um soco na cara do outro, mas sexo não. É absurdo. É lógico que também não deve ter sexo na televisão, não estou falando isso, mas eu estou dizendo que nós estamos completamente às avessas. Cenas de guerra aparecem na televisão, cenas de sexo é proibido, é feio, mas por que isso? Então é lógico que não tem que ter sexo, cenas na televisão, isso é uma coisa íntima, e aqui nós estamos sempre querendo falar sexo dentro do padrão de amor, verdadeira vibração de amor, dentro de princípios de equilíbrio, ou melhor, de estímulos espirituais. É a definição da própria espiritualidade, ele te ajuda a ser melhor. Se todos nós nos amássemos, cada um com aquele que ama e fizesse sexo, muito melhor do que brigar, do que discutir. E é tão interessante que nós falamos do casamento, depois falamos do sexo, apesar de que essas coisas não estão assim mais, né? Mas é muito interessante que um resolve briga, né? Você está ali emburrado, não fala com ela não fala com ele, mas estão lá na cama de casal, e daqui a pouco se encostam, aí daqui a pouco tem vontade de estar junto, a carência é maior, o impulso sexual é maior, e você acaba se aproximando, e aí a gente costuma dizer que aquilo que estava difícil, que estava problemático, foi tão bom, e as brigas passam, a vida te dá essa oportunidade, te dá ainda mais como um estímulo, não só na briga do casal, mas também na situação lá fora. Imaginemos um exemplo de um desempregado. O sujeito está desempregado, ele tem uma família para sustentar, e ele sai de manhã cedo, com dinheiro às vezes só da passagem de ida, não sabe se vai ter dinheiro para voltar, e passa pelas filas para entrar em entrevista, para saber se vai ter emprego ou não. Tá certo? Olha que sofrimento, que angústia. Aí ele chega em casa, cabisbaixo, depois de tanta complicação no trânsito, não arrumou emprego, ainda recebe a informação que os filhos estão com fome e não está com doença, está com febre. Não é assim a vida? Ou não é? Mas o tempo passa, e como diz o nosso Chico Buarque de Holanda, na música a pessoa te espera no portão, e à noite te beija, e com vontade de estar junto, e daqui a pouco vem um cafuné, e você relaxa, e tem a bênção da energia sexual, que passa a ser um estímulo para você. Para amanhã você ter coragem de dizer assim, que mulher maravilhosa, esses filhos que eu amo, esse lar, amanhã eu vou levantar e vou ter uma força de continuar lutando para conseguir algo melhor. E será que você não vai com uma fisionomia diferente? Depois que passou uma noite de afagos, de carinhos, com tanto magnetismo, que nós falamos sopro, passe, olha quanta coisa boa que você recebeu, e recebeu da pessoa que você gosta, será que amanhã você não vai com uma fisionomia melhor, uma aura melhor, irradiando mais simpatia para te favorecer numa entrevista, uma facilidade para você conseguir uma colocação? Tá certo? Olha, em leitura rápida, quase sempre se prende na reencarnação, no templo do lar, na família, esquecendo da bênção do afeto, e que com a bênção do afeto te dá inclusive estímulo para você crescer espiritualmente. O grande desafio da vida, logo, ela é uma força criadora. Ela não só cria o templo, não só cria os filhos ou a família, mas ela cria também uma vida melhor para você. Estamos diante de algo extremamente sagrado. O sexo é tão sagrado quanto uma oração. E como a gente faz uma oração com toda aquela reverência, sexo é algo tão belo quanto uma oração, porque aproxima a alma das almas que se amam. Evidentemente que eu estou falando tudo aqui no campo do equilíbrio. Não estamos falando nada nas situações desordeiras do mundo. Mas, continua Manuel no livro do sexo. O sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade. Mais do que a felicidade, da harmonia do universo. E a gente fala assim do sexo, e fomos acostumados a desprezá-lo, quando é um verdadeiro templo, que provoca não só a sua felicidade, mas mais a harmonia do universo. Porque se vocês estão bem, e se muitos forem bem, o universo vai estar melhor, não é isso?
Se todo mundo estivesse namorando hoje, não seria melhor? Ué? Cadê as brigas? Tá certo? Mas nem tudo é assim. Porque se você pudesse ficar fazendo sexo para resolver os seus problemas, mas você não pode ficar fazendo sexo assim, né? Tem que dar uma parada. Nós não temos energia para isso. Aliás, a vida quer que você desperte aquela força dentro de você mesmo, e não que apanhe só fora de você. Ele aproveita esse relacionamento fora para um outro exercício, que é o da fraternidade. Por isso que sexo para, por isso que sexo termina, por isso que ele esgota, e você tem que se alimentar, descansar para depois fazer mais sexo. Tem que tocar a vida para depois fazer mais sexo. E quase sempre nesse intervalo vem os filhos. E os filhos não só foi uma força criativa, você criou os corpos dos seus filhos, colaborou com isso. No entanto, eles são também participantes daquele estímulo, daquele afeto que você recebeu. E como você fica com uma aura melhor, por exemplo, como explicava, mais simpático ao buscar o emprego, também você tem que ficar com uma aura melhor, mais simpático ao buscar os filhinhos, que nada mais são do que os seus compromissos do passado. São as crianças que estão vindo. E que você tem que lidar com ela. E aí nós temos que ver qual tem que ser a pedagogia para cuidar da filharada, da criançada. Como é que tratar? Primeiro, diz Allan Kardec, ele bota com E pequenininho, que o espírito encarnado, ele bota com E pequeno ou a alma. O espírito encarnado, esse E pequenininho, entra no sentido de alma, ou que é o espírito encarnado, que é a personalidade que aqui nesse caso recebeu o nome de Jorge. Tá certo? Ali no outro caso recebeu o nome de Antônio. Ali no outro caso recebeu o nome de Maria. Essa é a personalidade. Mas repare que eu não sou o Jorge. O Jorge vai do berço ao túmulo. Eu já fui vários outros nomes. Ou já tive outras personalidades. Já fui homem, já fui mulher, já nasci na África, já tive olho puxadinho na China. Assim, essas são as muitas personalidades. Isso que é a alma, o espírito encarnado. Muito bem. O espírito encarnado, que nós chamamos de personalidade, que é a máscara, a própria palavra personalidade, quer dizer, máscara, é a máscara do espírito encarnado. É sério? A máscara que eu estou mascarada agora é de Jorge. Todo mundo, quando vê a minha fisionomia, vê uma foto, esse é o Jorge, esteve lá fazendo palestra lá no céu. É a minha máscara, tá bem? Mas eu sou o espírito imortal. Lá, de que essa máscara é feita? Ou a personalidade que é feita? Da participação do pai com os cromossomos do pai. A genética. Com a participação da mãe com os cromossomos da mãe. Mais ainda com a influência do meio ambiente. O meio ambiente nos influencia. A vovó influencia a gente, titi influencia. O bairro que eu moro me influencia. A escola que eu frequento me influencia. Então o que eu sou agora? Eu sou o somatório disso tudo. De tudo que eu aprendi na escola, das pessoas que eu convivi, das pessoas que me ensinaram, dos meus amigos. Esse é o meio ambiente que também participa da minha Constituição. Então na minha Constituição eu não sou a genética do meu pai e da minha mãe, mas eu sou também influência de pai, mãe, dos amigos, dos parentes, dos inimigos, dos colegas da escola e etc. Mas eu tenho uma influência maior do que essas três. A genética dos pais e do meio ambiente. Eu tenho a influência do espírito imortal. É aquela experiência que eu tenho e que já me vem de muitas encarnações. É o que eu sou em essência. Essa é a mais forte. Por isso que aqui nessa cruz da encarnação, a mais forte é a minha influência do passado. Eu sou hoje o que eu construí ontem. E hoje eu não sou o que eu construí ontem. Eu tenho também a influência do pai, da mãe e do meio ambiente que me serve. Isso foca o meu conjunto. Mas a parte mais forte é a minha influência do passado. Por isso que nós temos que ter muito cuidado na hora da pedagogia, ou melhor, na hora da instrução, da educação dos filhos, não violentá-lo. Porque se ele vem numa influência do passado, que o que ele gosta é de música, como é que você vai violentá-lo? O que esse músico quer, meu filho? Você tem que trabalhar na lavoura. Como é que fica? Se ele tem aquela vontade de querer ser médico, você vai dizer, não, você tem que ser professor. Ou como, por exemplo, que violência que os pais e os irmãos do doutor Bezerra de Menezes queriam fazer com ele. Como a família toda de advogados queriam que ele fosse advogado.
Tá certo? Quando ele queria ser médico. Violência que fizeram com Pedro Balde. Se ele pudesse escolher, ele queria ser médico. Mas como ele é uma família de nobre, a família decidiu, vai ser advogado. Então esse é o perigo que nós temos. Nós temos toda uma tendência do passado. E nessa tendência nós temos também o homossexualismo. E aí, nós estamos falando nada no campo do desequilíbrio. Só do princípio natural que a pessoa tem. É mais feminino, é mais viril, é mais masculino. E nós temos que saber respeitar, saber compreender, saber amar. Para nós, principalmente para nós espíritas. Filho que errar no campo da homossexualidade por falta de conforto, de amor dos pais, é algo extremamente grave. Não só faz parte da lei que nós precisamos respeitar, mas faz parte do amor. Aliás, diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, que quando desencarnarmos, ninguém vai perguntar qual foi a sua morfologia sexual. Ou melhor, você foi homem, mulher ou teve tendências homossexuais. Vai perguntar se o trigo é bom. Você fez o bem? Praticou o bem? Certo? Porque é muito fácil a gente condenar o homossexual, quando o heterossexual tem direito de fazer todos os abusos. Não pode haver de forma nenhuma abuso em nenhum setor, nem na homossexualidade, nem na heterossexualidade. Em todos os sentidos precisa ter respeito, amor, compreensão. Então, nós devemos saber que a maior influência que um encarnado tem é do seu passado, mais do que a da genética, mais do que o do meio ambiente. Isso tem que ser bem compreendido. Por quê? Olha, diz o nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, um dos maiores best-sellers hoje do Espiritismo: vossos filhos são espíritos. No fundo, eles não são meus. E Jesus explica muito bem. Aliás, nós nunca tivemos um filho. Mesmo para você, mãe, que é tão agarrada, nunca teve. Pai nosso, Jesus ensinou. E é inclusive pai dele, porque no Pai Nosso ele se inclui. É pai meu, é pai seu, é pai dele, é pai de Jesus. Deus é meu pai. Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Ele é a causa-prima. Então quem é você? Isso que nós chamamos aqui de pai e mãe aqui na Terra. Somos educadores. De quem? Dos filhos de Deus. Por isso a pergunta que eu coloquei ali, a chamada pedagogia espiritual. Agora, olha bem, dentro dessa pedagogia, quando nós vamos colocar o nosso filho na escola, a gente vai lá. A gente quer ver como é que é a sala, a gente quer ver como é o currículo, a gente quer ver como é a professora, quer ver como é a merenda lá. A gente quer ser, por quê? Porque você quer botar o teu filho para ser educado ali, não é assim? Deus também escolheu você para cuidar do filho dele. Olha que responsabilidade. Olha como é grande a função de pai e mãe aqui na Terra. Nós devemos ser educadores do Filho de Deus. E ele teve confiança de colocar o filho dele nas nossas mãos. Então, diz Emmanuel no livro Vida e Sexo: os filhos não pertencem aos pais, entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Porque tem muito filho que gosta de ser dono do pai. Você não vai fazer isso não, eu quero isso, me compra isso agora, eu quero. Olha, que negócio é esse? Quem manda? É o pai ou o filho? Quem está educando? Quem é o processo educador aí? É o pai? É a mãe ou o filho? Então nós temos que entender, os filhos não nos pertencem, pertencem a Deus. Mas também nós não somos objeto dos nossos filhos. Sendo assim, lá, diz o livro dos Espíritos, algo que nós precisamos então prestar muita atenção. Porque a vossa infância, na tradução em português, está obtusa. Pergunta 183 do livro dos Espíritos. Mas, olha como é que é a palavra do francês que eu coloquei ali para vocês, do livro dos Espíritos. A vossa infância é estupídia, a nossa infância é estúpida. Ela joga tudo no chão, não guarda os brinquedos, tá certo? Bate no amiguinho. E aí cabe ao pai educar. E esse processo de educação, olha lá, eu não botei a liberdade na frente, não, eu botei a disciplina na frente. A gente costuma sempre botar a liberdade. Meu filho pode fazer o que ele quer, coitadinho, por quê? Olha lá, porque nós somos obtusos na infância, porque nós somos estúpidos.
Então tem que policiar. A primeira regra é disciplina. Disciplina não é algo ruim. A gente só pensa que disciplina é ruim porque a gente é desobediente como adulto também. Mas repare que disciplina é bom. Quando todo mundo cumpre a regra do trânsito, ou é disciplinado segundo o Detran, o trânsito anda bem, não há desastre. Agora vai ser indisciplinado. Então a indisciplina nada mais é do que essa liberdade descontrolada. Então a regra é, primeira coisa, tem que dar disciplina, ordem, regra. Criança precisa de regra. Pode isso, não pode aquilo. Não faça isso e acabou. Regra. E elas têm que ficar bem claras. Segundo, só depois vem a liberdade. Conforme que você vai aprendendo, você se liberta. Pergunta 262 do Livro dos Espíritos. Por enquanto que o Espírito não tem capacidade, Deus traça o caminho que ele deve seguir. Gradativamente, quando se vai conquistando a maturidade, é que a liberdade vai nos sendo otorgada. Repare e releia quando chegar em casa. Pergunta 262. Vai mais. Vamos pegar um exemplo maior, que é de José e Maria. Pegamos aqui, se tem de melhor, né? José e Maria, terras férteis. Olha que exemplo. Quando o menino fez 8 dias, o menino era Jesus, e José sabia quem era o menino porque o anjo falou para ele. E Maria sabia que era o menino porque o anjo falou para ela. Inclusive o anjo ditou o nome, coloca o nome dele de Jesus, que quer dizer Salvador. É interessante que quando ele fez 8 dias, Maria levou para a circuncisão, que é o que mandava a sua religião, um corte no prepúcio do pênis, no caso do macho, Jesus. E quando ele recebeu essa circuncisão, ele deu o nome de Jesus. Depois a religião dizia que quando tinha 40 dias ele devia ser resgatado por 5 moedas de prata, de ciclo de prata, no templo, e ela fez isso. Tanto que Simeão ergueu o menino nos braços e falou das dores de Maria, e falou da missão de Jesus, e depois chegou a profetisa Ana e falou de tantas profecias, quando o menino tinha 40 dias, como mandava a lei, a religião de Maria e José. Depois é na festa da Páscoa, e diz a tradição que todo menino, ao completar 12 anos ou chegar já na fase da puberdade, ele devia de assumir a responsabilidade da lei. E Maria e José levaram o menino no templo. E aquela passagem que o menino some, que eles ficam 3 dias e 3 noites procurando o menino. Interessante que tudo isso é regra da religião judaica. E o anjo apareceu para Maria e disse que ele era o Cristo. O anjo apareceu para José em sonho e disse que ele era o Cristo. E independente dele ser o Cristo ou não, Maria e José levaram Jesus para a religião deles. Você tem a religião qual? Espírita? Por que você não traz o seu filho para a religião espírita? Ou o seu compromisso? Quando ele crescer, ele escolhe. Maria e José não fez isso com o menino. Desde os 8 dias, com 40 dias, com 12 anos. Então nós temos o dever de passar a nossa religião para os nossos filhos. E esse é o maior patrimônio que nós podemos passar para um espírito que está no processo de educação. Principalmente nessa fase, que é a melhor fase, que é a fase da criança. Onde a personalidade está se moldando. Falar de Deus, falar da imortalidade, falar de Jesus, é algo mais importante para o seu processo educacional. Porque a gente costuma dizer que o que é mais importante é da instrução do filho, é da escola do filho. Isso já não é não mais importante. Isso já é da lei. Se você não faz isso, você é preso. Pelo menos no papel da lei está assim. E a gente acha que quando um filho nosso se forma, a gente fica muito feliz. Por exemplo, quando a gente vai em formatura de medicina, né? Que a gente sempre tem aquela profissão, a médico, etc. Quando a gente vai na formatura, a gente fica lá, quase sempre as famílias ficam reunidas em bloco. E o menino chega lá e é chamado, aí ele recebe o canudo, cumprimenta, mostra o canudo para a plateia, e todo mundo bate palma, mas aquele grupo familiar grita muito, né? A mãe grita, fica feliz, bate palma, porque realmente é algo muito legal. Seu filho se formou em médico. Podemos imaginar a mãe do André Luiz. Deve ter ficado muito feliz quando ele se formou em médico. Sim ou não?
Agora ela ficou muito triste quando ele ficou 8 anos no umbral. E ela do lado dele, ajudando ele, não via a sua mãe. Não foi assim? Os primeiros capítulos do livro Nosso Lar. O que ficou faltando? Ele não era médico? Sim. Mas ele levantava da cama para ajudar um doente à noite. É importante formar o seu filho médico, professor, ou seja lá a profissão que for, mas mais importante é formá-lo homem de bem, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo numa das comunicações de Ferdinando, o homem de bem. Esse é o nosso grande papel. E esse é o papel, sem desprezar em nada o processo de instrução, esse é o grande papel. Você vê um homem que foi moldado para ser um cidadão, um colaborador da humanidade, um construtor de uma vida melhor, alguém que está colaborando para a humanidade. Esse é o principal papel. Assim, então, vem a última fase, que é a do lar. E quando a gente chega no lar, quase sempre é assim. Se você chega para uma criança e diz assim, por favor, desenhe um lar, ela vai desenhar uma casinha assim, ó. Ou uma casinha de ferro. Pode, se ela é rica, vai desenhar um palácio. Mas é sempre uma casa com uma estrutura de pedra, de tijolo, etc. De telha. Mas eu estou falando não é de casa, eu estou falando de lar. E há uma grande diferença entre casa, residência e lar. Quase sempre quando nós estamos fazendo um cadastro financeiro, a pessoa pergunta para a gente, né? Qual a sua residência? Mas em termos de evolução, em termos de evangelho, em termos de Jesus, em termos de espiritualidade, a pergunta é assim, qual o teu lar? Porque lar não é um espaço físico. Um lar pode ser debaixo de uma ponte. Um lar pode ser uma mansão. Um lar pode ser uma tábua de índio. O lar é um espaço de amor, que independente das adversidades kármicas, das lutas, dos problemas, as pessoas querem conviver. As pessoas se suportam e lutam para ficar junto e lutam para construir uma vida melhor. E não tem nada mais gostoso do que o lar. Aquele almoço legal, bacana, entre aqueles que a gente gosta, no domingo, com a comida da mãe, isso não tem preço. São aquelas alegrias que a gente não esquece nunca e que depois você vai ficar sempre recordando. Mas, no entanto, muitas pessoas perguntam para mim assim, somente quando eu faço essa palestra, Jorge, mas lá em casa as coisas não vão bem. Lá em casa, muito bem. Aí a gente retruca, mas então no seu lar as coisas não vão bem? Ah, sim. Eu, no fundo, eu acho que o meu marido tem outro. Você acha que tem outro? Como é que é isso? Eu vou dar aqui então uma fórmula da melhor coisa para a gente se suportar no lar. A melhor coisa para você reter o seu marido. A melhor coisa para você reter a sua esposa. A melhor coisa para transformar a sua residência no lar. É o Evangelho do lar. O culto do lar é o maior presente que a vida nos deu. O maior presente não é o Santo Espírito. O maior presente não é a Igreja Católica. O maior presente não é a Igreja Protestante. Nem o templo umbandista. O maior presente é Jesus no teu lar. É o Evangelho no lar. Repare, se fosse mais importante o centro espírita que o lar, a gente nasceria no lar. No centro espírita, aliás. Deus não nos escolheu para nascer no centro espírita. A gente tem a nossa vida onde? No lar. O lar é a primeira e a mais importante instituição da vida. O lar nada mais é do que a célula que mantém viva a civilização. Então, se o teu lar não vai bem, tenha certeza que a civilização não vai bem. Você é um ponto de discórdia. E quando muitos lares não vão bem, a humanidade vai muito mal. São os momentos das guerras, dos expurgos,
da falta de compreensão mútua. Então traga Jesus para o teu lar, mas naquele outro lar não tem, tenha no teu. Tá certo? Transforma no seu lar na maior instituição que existe, que é uma instituição com o Evangelho. A pergunta que não quer calar. Quem tem culto do lar aqui, por favor, levanta a mão. Por favor, quem não tem, levanta também para não ficar feio. Culto do lar. Tá bem, você tem culto do lar na sua casa? Quem dirige o culto do lar da sua casa? Você. E quem mais frequenta o culto do lar da sua casa? Sua filha. Tá certo. Agora, veja bem. Está você e sua filha, duas pessoas, reunidas em nome do Evangelho. Agora, olhe bem. Diz Jesus, enquanto tiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Então você acredita em Jesus ou não? Se você acredita em Jesus, ele está ali presente. Então repare que você vai fazer o culto do lar, tem você e sua filha, e você que dirige quando está presente Jesus. Culto do lar não tem que ter diretor. Não é pai, nem mãe, ninguém dirige o culto. Quem dirige o culto do lar é Jesus. É ele que está presente. Na hora do culto do lar, momento nenhum pai é melhor que filho, filho é melhor que pai. Pai tem tanto erro quanto filho. Mãe tem tanto erro quanto filho. Nós somos espíritos de intimidade. No culto do lar, a presença de Jesus. E se é a presença de Jesus, não é lugar para se lavar roupa suja. Você não pode pegar um texto do Evangelho que está lendo, aí aproveitar o texto e falar assim, tá vendo? E apontar para o menino. Tá vendo? Eu não te falei? Para você arrumar a sua roupa. Ali não é hora de falar de arrumar roupa. Tá certo que ele pode dizer, eu também não falei para você não ser agressivo no trânsito, papai. Como é que você vai ficar? Aí vai dizer, cala a boca, como é que vai ficar? Isso na hora do culto lá, vai com Jesus presente. Não fala assim comigo, menino, me respeita. Então o culto lá não é nada disso, é um encontro de fraternidade para falar de Jesus. É Jesus que vai explicar o texto. Na hora, é o Espírito Santo, diz o Atos dos Apóstolos, diz Jesus para os apóstolos, ele falará em meu nome. A maior parte das nossas orações são inspiradas, 90%. Ali o culto é para falarmos de Jesus, para planejarmos uma semana melhor, planejarmos uma vontade de estarmos juntos, de dizer como foi bom estarmos aqui juntos, papai, mamãe, junto com Jesus. Jesus veio nos visitar. Jesus está na nossa casa. E é tão bom ele estar na nossa casa, ele vai nos fazer pessoas melhores durante essa semana. E tomara chegar ao nosso próximo encontro, que nós vamos outra vez ter Jesus conosco. Entendeu? Não é algo para ser agressivo, nem algo para ser longo, demorado, com estudos técnicos. É algo para unir, para atrair. Eu botei aqui a foto do professor Ramiro Gama. O professor Ramiro Gama foi o primeiro biógrafo de Bezerra de Menezes. E no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, e também o primeiro biógrafo de Chico Xavier, Lindos Casos de Chico Xavier. O professor Ramiro Gama escreveu 24 obras, e ele era meu vizinho. Ele teve um derrame, eu fui lá e dei passe nele até ele desencarnar. Quer dizer, não foi o meu passe que fez ele desencarnar, ele ia desencarnar, eu dei o passe para a coisa ficar legal, tá certo? Vai bem. O professor Ramiro Gama era muito querido nosso. E eu vi o carinho dele com a dona Zezé, 54 anos de casada. Então era interessante que ele, como estava com derrame, tinha dificuldade de sair da cadeira de roda para a cama. Aí só a dona Zezé sabia pegar. Não adiantava que a enfermeira não sabia pegar para botar ele na cama. Mas ela vinha, pegava ele de um jeito para colocar ele na cama. Aí ele dava uns beijinhos nela. E ela falou, velho safado, assanhado, não sei o quê. E era aquela alegria. E etc. Aí a minha irmã, que é gêmea comigo, a Fátima, ela ia casar. Eu falei assim, Fátima, vamos lá na dona Zezé. Esse é o presente que vai dar. Papo de espírito. Com isso eu não preciso comprar nada. Te dou um presente de você conhecer o casal Ramiro Gama e dona Zezé. Aí fomos lá. E estávamos vendo o carinho. E a dona Zezé estava fazendo um refresco pro Ramiro Gama. E ela falou assim, ele gosta desse refresco? Sim, eu já aqui da cozinha eu já sei que ele está querendo esse refresco.
E eu disse, nossa, que coisa bonita, né? Você já tem essa intimidade, e é assim mesmo, tanto tempo vai passando, costuma dizer até que os casais vão ficando parecidos um com o outro, né? Tá certo? Os casais vão ficando parecidos. Que a dona Regina está ficando parecida comigo. Vou comprar uma bênção para ela, vocês imaginam? 30 e tantos anos, 33 anos casados. Agora, se os casais vão ficando parecidos, mas não só vão ficando parecidos, assim, mas um vai entendendo o outro. E é muito legal, porque você que estão ficando parecido, vai pegando o trejeito do outro, o jeito do outro, significa que você está despertando aquilo que estava fechado em você. A mulher vai ficando mais ativa, o homem vai ficando mais passivo, vai havendo mais feminilidade no homem, vai havendo mais atividade na mulher, ou melhor, vai havendo despertar. Olha, sexo como estímulo espiritual, através do convívio. Agora, é interessante, então que a Fátima, minha irmã, falou para ela, nossa, mas se você está assim, só ele pensar no suco, você já faz o suco e leva, vocês são almas gêmeas. Eu falei, minha filha, tira isso, olha, nem pensa numa coisa dela. O que nós brigamos. Olha, eu vou te contar o que aconteceu. Nós morávamos na cidade de Entre Rios. Lá no Rio de Janeiro, essa cidade se chama Três Rios. Era tão antigo esse negócio que ela nem se chamava Três Rios, chamava Entre Rios ainda a cidade. E o Ramiro Gama trabalhava na linha de ferro, na central, lá na cidade de Entre Rios. E ele fez algo muito bacana, porque a linha de ferro convidou ele para fazer a alfabetização dos seus funcionários. E como que ele fazia a alfabetização dos seus funcionários? Ele fazia no vagão do trem, à noite. E fazia o estudo do livro Memórias do Padre Germano, publicado pela Federação Espírita Brasileira, da Mário Domingos Soler, um romance lindíssimo. E ali, eles lendo esse livro, uma paulada só matava dois coelhos, porque eles não só aprendiam a ler, a escrever, mas aprendiam os princípios morais da doutrina espírita, tá certo? Muito bem. Mas na hora do pagamento, o Ramiro Gama ia receber o pagamento lá no Rio de Janeiro. Ele dizia que o pagamento só ia no Rio de Janeiro, mas acredito que sim. E ele saía lá de Rio, ia para o Rio para pegar o pagamento. Chegava lá, né, a dona Cezé falou assim, poxa, o meu amado no Rio de Janeiro, lá nas praias de Copacabana. Então ela ficava meio assim, né? E ele então trazia um presente para agradar. E quase sempre o presente vinha assim atrás da mão. Aí ele chegava, Zezé, trouxe um presente para você. Aí ela pegou e ele tirou e mostrou para ela. Ela desembrulhou. Era um pano de prato bordado. Mas foi uma briga do campo. Mas foi uma briga porque, olha, hoje ninguém gosta de ganhar pano de prato. Vocês imaginam naquela época em que toda mulher tinha que ser prendada, em que toda mulher sabia bordar, Você me traz um pano de prato bordado? E ela dizia para ele, quando eu estou precisando de uma fechadura aqui para a porta, porque à noite a gente tem que empurrar os móveis por causa dos animais. Eu paro que lá era uma época tão boa que não tinha ladrão. E o perigo era animal, tá certo? Então tinha que empurrar os móveis, perguntar animal, e você me traz pano bordado? Aí, aquela brigalhada. No outro mês lá ia ele para o Rio de Janeiro, trouxe um presente. Zezé, trouxe um presente para você. O que é? Novidade no Rio. Quando ela viu, planta de plástico. Aí foi o filho, né? Aquela briga, planta de plástico. Olha meu jardim com tantas rosas que eu não tenho aqui, é meio samambaia, você me traz planta de plástico. Quando eu estou querendo um perigo, porque à noite você não quer ir na casinha lá fora. Antigamente a banheira era lá fora da casinha. Você não quer ir lá com ela no bairro, ainda está com preguiça. E você me traz isso, amigo. É aquela brigalhada. Ele era presidente do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que ainda existe até hoje na cidade de Três Rios. E ele foi lá e um médium recebeu a comunicação. Agora repare bem, a comunicação veio assinada por dois espíritos. Primeiro, Padre Germano. Segundo, Bezerra de Menezes. O negócio estava tão grave que os dois assinaram. Ordem da comunicação. Ordem. Ramiro,
avisa Zezé e a partir de agora funde o culto do Evangelho na casa de vocês. Depois de 4 anos eles fundaram o culto. E o culto era aquela bênção. 50 anos de culto. Ali em frente de casa eu frequentava o culto. Muita gente frequentava. A dona Zezé fazia uma canjica maravilhosa. Mas eu prometo a vocês que eu não ia lá por causa da canjica. Não ia. O Evangelho era muito bom, mas eu ia lá. Mas acontece que ele tinha as suas ligações com o Manuel Quintão, que foi que levou o Chico para o mundo do livro. Ele tinha as suas ligações com o Bittencourt Sampaio, que dava tantas comunicações lá. O Inácio Bittencourt, tantos espíritos, doutor Bezerra, quantas vezes no culto vinham e ele também apresentava uma comunicação. E a casa ficava cheia, viu muitas pessoas. Até que teve uma vez que um casal que frequentava lá e que há muito tempo não ia no culto, em casa, estavam sem se olhar de algum tempo, e ela falou para ele: está difícil, né? E ela continua: eu acho que não dá mais. Ele falou assim: eu penso mesmo, é melhor a gente separar. É melhor, pelo menos a gente termina assim, sabe? De uma forma mais amigável, sem problema, vai ser mais fácil até para os nossos filhos, mas ficamos assim. Eu também acho. Mas de repente ela teve uma ideia e ele concordou imediatamente: vamos nos separar hoje. Mas vamos hoje no culto, doutor Ramiro, a canjica. Já que a gente vai separar, vamos aproveitar a canjica. Foram no culto. E no culto era assim: ele abria o Evangelho ou mandava alguém abrir. E ele chegou para a moça e mandou levar o Evangelho até ela. O Evangelho segundo o Espiritismo, e disse: minha filha, abra o Evangelho e leia a página. E quando ela abriu, ela não conseguiu ler. E só conseguiu chorar. Não conseguia ler. Ele então falou assim: ajuda ela, meu filho. E ele pegou a página e trêmulo teve de ler. A página era aquela do livro do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o divórcio. Leram, fizeram a prece, comeram canjica e estão até hoje aí cheios de filhinhos. Muita paz, fique com Deus.